Olá, amigos! Hoje é um dia especial aqui para o canal Márcia Modesto. Estou aqui com o Dr. Walter Sarmento, ginecologista, obstetra, que vai conversar com a gente sobre gravidez na adolescência. Eu disse que é um dia especial porque o Dr. Walter, que é o Valtinho para os íntimos, tá, gente? Só para os íntimos. Nós somos amigos há 50 anos. Então, é uma alegria estar com ele aqui. E ele também é meu médico, né? Há muitos anos, né? Então, nós vamos ter essa conversa. Eu vou ter que te chamar de Valtinho, não tem jeito. Fica à vontade. Nós vamos falar sobre a gravidez na adolescência. E eu gostaria de começar a nossa conversa você dizendo pra gente como é que está a incidência disso hoje, no Brasil principalmente. Como é que está isso? Bom, a gente tem um índice de gravidez na adolescência muito alto em relação a países desenvolvidos, o que para a gente vira um campeonato que a gente ganha sem querer, porque nós temos hoje em torno de cada 1000 partos, 71 são de meninas de 14 a 19 anos. Nossa, mãe! E de que na Europa, classe social? a maioria é pessoas mais de baixa renda, né? A incidência é maior em baixa renda, baixa escolaridade, famílias desestruturadas. Aquele é um complexo que leva a vários problemas sociais, dentre eles está a gravidez na adolescência. E na Europa, como é que está isso? Na Europa, não, eu falei, o Brasil está em torno de 71 por 1000. Na Europa, esse índice é perto de 10. Nossa. Na França é 12. E em países, Afeganistão é 90 e tantos, quase 100. Quer dizer, então esse é um fato extremamente ligado à questão socioeconômica. Totalmente. Educacional. Educacional, social, isso é totalmente ligado. E familiar também, né? Sim. Porque é um problema que está sempre atrelado a problemas familiares. A criança tem um problema na família, ela não tem orientação adequada, ela tem isso como até uma válvula de escape, e ela acaba engravidando, e com isso os nossos índices vão cada vez aumentando. E essas meninas, elas têm quem assuma ou fica tudo ali dentro da família, o avô que assume, a avó, como é que é? A maior parte das vezes até nem a família assume, né? A maior parte das vezes ela é expulsa até de casa, por se apresentar grávida e abandona as crianças. Muitas tentam um abortamento, né, nas fases iniciais, mas a maior parte das vezes acabam virando menores abandonados também. E como é que está, assim, em termos do serviço público para isso? Como a gente tem isso como consequência, o serviço público oferece alguma coisa? Muito pouco ainda, muito pouco ainda. Tem até se tentado algumas coisas, mas o nosso serviço público de saúde está caótico para qualquer tipo de atendimento. Então, esse acaba ficando mais ainda deixado em terceiro ou quarto plano. Mas existem alguns trabalhos que se procura fazer, tem uma semana nacional de prevenção de gravidez na adolescência. Ah, tem? Isso foi criado exatamente para tentar chamar atenção sobre o assunto e ver se consegue diminuir um pouquinho esses índices. Mas é uma semana que eu desconheço. Quando Exato. acontece essa semana? Pois é, ela é sempre em fevereiro e na semana que inclua o dia 1º de fevereiro. O dia 1º de fevereiro seria o dia mais especial nessa semana. Por que 1º de fevereiro? Não tem uma explicação lógica, simplesmente Sim. foi escolhido Sim, essa data para que isso ficasse marcado como uma tentativa de diminuir um pouco esses índices de gravidez na adolescência. E essa campanha, ela envolve o quê? Porque eu nunca vi essa campanha. Tenta-se fazer algumas inserções nas escolas, né, mas é um período que a maioria das escolas está parada, né, nos postos de saúde, tentando chamar as meninas para dar alguma orientação sobre métodos contraceptivos e orientação mesmo de pré-natal, para que elas também não fiquem totalmente abandonadas. Quer dizer, então é extremamente importante que a escola
leve esse tipo de orientação Sim. com relação à sexualidade, que é uma coisa que se questiona muito, mas que tem uma importância valiosíssima, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é fundamental, que tenha a participação de tudo, né? Tem que ter a participação do Estado no seu serviço de saúde, atenção, e métodos contraceptivos, orientação, a escola como uma principal orientadora aí, e a família, né? Como sendo aquela quase uma polícia, né? Que vai ficar dando as condições para a menina para que ela tenha bom acesso à escola, não precise... E para essas meninas, assim, numa condição social, educacional melhor, isso, você até que é um médico que trabalha numa zona mais nobre da cidade do Rio de Janeiro, como é que é a incidência disso nessas meninas? Já é muito menor, porque elas já têm elas têm acesso à informação, elas têm acesso ao sistema de saúde, que geralmente através de sistema privado, e as famílias são famílias que dão mais atenção nessa questão. E assumem? Essas meninas costumam assumir? Elas engravidam muito menos, mas quando engravidam sempre tem aquela história. No início é uma catástrofe na família, e depois todo mundo abraça a ideia e acaba virando uma alegria, né? Que a gravidez acaba sempre sendo um motivo de comemoração. Só que na adolescente isso acaba prejudicando muito o futuro dela. E como é que você vê assim, a adolescente nessa situação? Elas emocionalmente ali na conversa com você, como é que elas trazem isso? Como é que você costuma trabalhar isso com elas? Sempre assustadas, né? Muito assustadas. Imagina. Muitas vezes porque elas não imaginavam que um ato que elas tomassem, aparentemente brincando com coleguinhas da escola, fosse resultar numa coisa tão séria para elas. Então elas geralmente ficam muito assustadas e com medo, porque a repressão dentro de casa acaba aumentando muito. Dentro da escola elas sofrem muito pela questão de elas estarem grávidas. Os coleguinhas de turma, até os professores, todos eles tendem a mesmo em escolas de nível maior, escolas particulares. Mesmo lá elas acabam sendo um pouquinho segregadas. Que coisa é Mas isso? bem menos, quanto mais difícil o acesso à informação, mais complicada é a situação para a menina. Até que muitas delas são expulsas de casa, simplesmente. Mesmo as de condição mais elevada, não. Só as de baixa renda. Baixa escolaridade. E assim, quando essas crianças nascem, né, como é que elas conseguem conduzir isso? Ou as famílias aqui... Nas de baixa renda, a gente já até imagina que a situação seja crítica, né? Exato. O que acaba acontecendo é que elas, pela própria responsabilidade da idade, né? E pela falta de condições financeiras e psicológicas, quem acaba cuidando são os avós. Elas acabam abandonando os filhos na mão dos avós ou de algum familiar que queira assumir, e elas continuam levando a vida e às vezes repetindo o processo. Repetindo o processo. Que outra característica da gravidez da adolescência é que é um padrão que costuma se repetir dentro da família. A menina hoje, que ela engravida na adolescência, geralmente a mãe dela engravidou, a avó dela também engravidou, então elas vão repetindo como se fosse um padrão mesmo. E a gente vê muito isso, né? As pessoas, assim, as famílias, e acaba sendo natural, né? Sim. Aqui encara como uma coisa que é normal. É normal. Aconteceu mesmo, aconteceu comigo, aconteceu com minha avó, então vai acontecer sempre, então a gente não tem tanta estranheza quando se vê diante da situação. Então essas fica ali dentro do esquema familiar que já está estabelecido. Isso. E as que têm uma condição melhor, elas conseguem assumir essa maternidade ou também vem uma avó? Também vem, sempre vem. Porque você imaginar uma menina de 13, 14 anos, com um filho na mão para criar, não tem nenhuma Mas condição. a incidência está nessa faixa? Tá. Vamos dizer, no ano passado no Brasil, entre 10 e 14 anos, tiveram 30 mil partos. De adolescentes? Só entre 10 e 14 anos. 10? 10 anos. A estatística pegando de 10 a 14 anos,
nasceram quase 30 mil crianças. Minha Nossa Senhora. Então você imagina que são 30 mil bebês que praticamente não têm mãe. Meu Deus. Então eles vão ter que ser assumidos por outra pessoa, porque geralmente também não tem pai, porque é um garoto mais ou menos da mesma faixa etária. Da mesma condição? Da mesma condição, do mesmo ambiente, da mesma escola ou da mesma rua. Então o problema acaba se... É incrível, 10 anos. De né? 10, a estatística pega de 10 a 14 anos e fala em torno de 30 mil partos. Isso no ano. Meu Deus. É muita coisa, é um problema muito sério. É um problema muito sério mesmo. Exato. E aí eu fico aqui pensando nessas 30 mil crianças sem mãe, sem pai. E a política que a gente tem, por exemplo, de adoção é muito falha também, né? muito burocrática. E aí a gente tem esse resultado aí nas ruas. Aí o reflexo a gente vê quando você bota o pé na rua, quando você vai a qualquer lugar, você vê crianças abandonadas aí em condições absolutamente subhumanas. Né? E você imagina, além, né, de atitudes, claro, públicas dos nossos governantes aí, alguma coisa que a gente, como população, no dia a dia, a gente possa fazer? Como a gente pode se mobilizar, meu Deus, porque é muito grave, né? Por exemplo, como tem essa semana da prevenção, né, da gravidez da adolescência, divulgando ela um pouco mais para ver se o assunto entra na pauta mesmo para todo mundo. Porque individualmente é muito difícil fazer alguma coisa. Porque você não tem acesso, o Estado às vezes não tem acesso nessas comunidades nem para dar o mínimo de segurança. Como é que você vai colocar lá dentro um grupo de médicos, um posto avançado de saúde para distribuir método contraceptivo ou para dar aulas de orientação sobre o assunto? Então, é muito complicado você lidar com isso e eu acho que a semente de tudo isso tem que ser na educação. E a família, com isso, vai começar a ficar melhor estruturada e as crianças vão começar a entender que aquilo é um problema sério para ela, um problema psicológico, um problema de futuro mesmo, profissional, social, e um problema de saúde. Sim. Porque a adolescente, quando ela engravida, ela é considerada uma gestante de alto risco. Os índices de complicação, de problemas que ela tem na gravidez e pós-parto são muito altos. Sim. Então é uma menina que totalmente saudável aos 14 anos e aos 16 anos pode estar aí com a saúde totalmente abalada, sem poder até se lutar e sem ter acesso ao tratamento. Nossa, que coisa grave, né, gente? Eu acho que essa informação que o Dr. Walter está trazendo, ela é fundamental, inclusive, para a gente começar a se mobilizar, né? Para a gente começar a fazer essa campanha que existe, mas que a gente possa fazer essa campanha sem ser fevereiro. Exato. Que a gente possa fazer essa campanha o ano inteiro. Né? É muito, muito, muito sério. Mas é muito triste também, né? Porque a gente vê que é um reflexo da nossa condição política, social, econômica. E né? por isso que as soluções são difíceis, porque são soluções, você tentar prevenir 30 mil gestações. Meu Deus. Isso tem que ser uma atitude mais central, né? Alguém que tenha realmente algum poder maior na mão e que se interesse em fazer alguma coisa por isso. É muito, muito chocante. Eu acho que essa é uma realidade extremamente chocante. E esse número de 30 mil, que fala das meninas até 14 anos, tem que lembrar que até 14 anos, um adulto que tiver sexo com uma menina, isso no Código Civil Brasileiro é um crime. Crime passivo de prisão e tal. Então, ou seja, é mais grave ainda. É mais grave ainda. Porque é um problema muito maior. Né? Muito sério, hein? Muito sério. Muito sério mesmo, além da consequência de tantos bebês, tantas crianças abandonadas. E acaba virando a bola de neve. Né? Por isso que o padrão se repete na família. Porque essa menina que teve filho aos 14 anos, que vai criar essa criança provavelmente na rua, ou semi-abandonada, ou abandonada mesmo, essa criança, quando chegar nessa idade, ela provavelmente vai cair no mesmo problema. Ela não tem outra alternativa. Não tem, o que nós falamos até em terapia de família,
da transmissão multigeracional. Aquilo que você vai recebendo de geração a geração e aquilo você fica amarrado àquela situação. E vira né? um padrão Claro de que é um padrão. E essa situação que você está amarrada, essa menina, também tem uma consequência quebrar, enorme. Né? É difícil quebrar. Nossa, muito sério. E até para a gente poder terminar, você falou da questão do aborto, né? Que tem alguns casos e tal. Isso é um outro assunto que a gente pode conversar depois. Sim. Mas assim, como é que está o índice disso também no Brasil? Você tem uma noção? Não, porque como ele é considerado clandestino, não existe nenhuma estatística oficial que você possa realmente confiar. Sim. A gente sabe que é muito alto, mas o aborto legal no Brasil só mesmo casos de estupro ou de risco de vida para a mãe. E agora se liberaram a interrupção da gravidez em caso de anencefalia, depois de alguns casos aí polêmicos. Mas então, em estatísticas sobre aborto, você vai ter a certeza que você está lendo um número que não é real. Mas continua sendo uma coisa muito alta. Olha, eu fiquei impactada com essas informações. Eu não tinha ideia do tamanho do problema. Nossa, estou assim... Fiquei mesmo. Mas e eu acho que todo mundo deve ficar assim, porque é o ponto de partida para você tentar reverter um pouco isso, entendeu? A questão vai sempre existir. Você vê países desenvolvidos, eles continuam tendo essa questão de gravidez na adolescência, mas uns índices bem mais modestos do que o que a gente hoje carrega aí. São inaceitáveis. E você, assim, para a gente terminar, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos vendo aqui no meu canal? Olha, em relação a esse assunto? Eu sei, claro. Cuide da sua família da melhor maneira que você puder, que você já vai estar dando uma grande contribuição para diminuir esse problema. Porque o problema começa dentro de casa. E depois, é claro, ele vai se extrapolar. Mas se você cuidar do teu núcleo familiar, a chance de você ter esse problema dentro da tua casa diminui. Se todos fizerem isso, automaticamente o problema vai diminuir bastante. Olha, adorei. Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso. E eu estou assim com o meu coração na mão com essas informações. É um assunto muito triste, muito complicado, mas que precisa ser enfrentado. Com certeza. Bom, gente, até a próxima. Muito obrigada. Continua aí me acompanhando e enviando seus comentários, tá bom? Um abraço.